Olá a todos, eu vou estar fazendo a apresentação sobre a cultura do mamoeiro, na disciplina então de fruticultura de clima tropical e subtropical. Histórico da cultura, então, o mamão, cujo nome científico é Carica papaya, e o Brasil é o primeiro produtor mundial de mamão, com cerca de 1.899.898 mil toneladas por ano produzindo, né? Cuja produtividade nacional é por volta de 40 toneladas por hectare ano nas variedades do grupo solo e 60 toneladas hectare ano nas variedades do grupo formosa. O mamão é cultivado em quase todo o território brasileiro, né? Sobretudo nos estados da Bahia, Espírito Santo e Ceará, que concentram 91% da produção, né? Bastante relevante. As cultivares de mamão, então, se dividem em dois grupos, né? Que seria o grupo solo, que é o que a gente conhece por mamão papaya, né? Que são os frutos de menor tamanho, peso variando de 300 a 650 gramas, e o grupo formosa, que são os mamãos maiores, né? Que tem polpa avermelhada e tamanho que varia de 1 kg a 1,3 kg, né? E são formados por híbridos, enquanto do grupo solo são variedades não híbridas. Aqui a diferença, então, do grupo solo e do grupo formosa, né? O grupo solo é um mamão bem menor, aí, cerca de 17 centímetros, enquanto o do grupo formosa tem em torno de 22 centímetros de comprimento. Clima e solo, então, ele produz frutos de boa qualidade em regiões quentes, né? Com temperatura de 22 a 26 graus, a média, e pluviosidade de 1.800 a 2.000 milímetros por ano, com altitudes de até 200 metros acima do mar, porque ele não tolera muito bem o frio. Na verdade, até tolera, mas com a produção não muito considerável. O solo mais adequado para o desenvolvimento de uma moeira de textura média, né? Arena argilosa, com pH entre 5,5 a 6,7, né? Não muito mais alto que isso, que também vai causar um prejuízo na absorção de micronutrientes. Também deve-se evitar o cultivo em solos muito argilosos, né, pouco profundos ou localizados em baixadas que se encharcam com facilidade, né, porque esse encharcamento vai causar um comprometimento do sistema radicular, né, devido à falta de aeração e o sistema radicular não poder respirar, né. A produção de mudas, então, o mamoeiro requer constante renovação dos pomares, cerca de 2 anos e meio a 4 anos, né? O que exige uma produção ou aquisição dessas mudas, quando quer fazer a renovação do pomar. A planta ela pode ser propagada por meio de sementes, de estacas ou de enxertia, mas no Brasil é utilizada a produção por sementes, né? As sementes de cultivares homozigóticas, que seriam as não híbridas que eu falei antes, do grupo solo, elas podem ser obtidas pelo próprio produtor mediante uma simples seleção, né? Isso não é possível com cultivares híbridas, né? Fazendo com que o produtor tenha que comprar essas sementes de alguma produtora especializada. As sementes elas devem ser obtidas de plantações isoladas, com uma distância mínima de 2.000 metros de outro tipo de mamão, né, para evitar contaminação genética. E essas plantas devem ser hermafroditas, terem boa sanidade, baixa altura de inserção das primeiras flores, né, a precocidade, alta produtividade e produzir frutos que sejam típicos da variedade e que tenham uma uniformidade entre si. Para retirar essas sementes dos frutos, né, os frutos devem ser colhidos maduros, né, não devem ser colhidos antes disso. E no momento que o fruto está maduro é quando as sementes têm um maior vigor, né? E esse fruto deve ser cortado superficialmente com uma faca, é, cuidando para não danificar as sementes, né? E com uma colher vai fazer a retirada dessas sementes e lavado em água corrente para retirar a mucilagem, né? Depois disso é posta para secar à sombra em camadas finas sobre um jornal ou um pano, né? Para que esse pano absorva a umidade. Cabe lembrar que a semente de mamão é uma semente recalcitrante, né? E não tolera ter o teor de umidade reduzido excessivamente, né? Que vai causar problemas na viabilidade. Depois de 2 ou 3 dias que elas estão em secagem, elas já podem ser plantadas e devem, né? Mais do que isso, vai comprometer a germinação. Ou então elas podem ser tratadas com fungicidas, né? E conservadas em um ambiente frio, né? Mas também não por muito tempo. Aqui uma imagem da semente do mamão, somente. Produção de mudas, então elas são produzidas em sacos de polietileno, que são distribuídos em canteiros. A fim de compensar as falhas que possam ter na germinação, se produz um excedente de 15% em relação ao número de mudas que se deseja, né? Os viveiros podem ser feitos a céu aberto, simplesmente, né?
com uma cobertura alta, um sombrite a 2 metros, por exemplo, ou uma cobertura baixa, né? Um túnel baixo de sombrite, digamos assim, a cerca de 80 centímetros do chão. Esse saco de polietileno deve ter uma dimensão de pelo menos 7 por 18, né? Para que seja um saco que possa comportar a muda até ela ir a campo, não precisar fazer um transplante, né? Por exemplo, fazer uma sementeira e depois colocá-la no saco. Pode fazer a semeadura direto no saco quando usam um saco com dimensão boa. É recomendado também colocar de 2 a 3 sementes em cada saco, cobrir elas, e entre 10 e 20 dias após a semeadura, né, vai ocorrer a germinação, e depois disso, quando ela tiver uma altura de 3 a 5 centímetros, deve-se deixar apenas uma muda a cada saco, né, e somente a muda mais vigorosa. Plantio, então, o plantio tem que ser feito em solo preparado e obviamente as mudas devem estar prontas, né? Deve-se plantar 3 mudas por berço, né? E o mamoeiro pode ser plantado tanto em fileiras simples como em fileiras duplas, né? No sistema de simples vai variar de 3 a 4 metros entre linha e 1,80 a 2,5 entre plantas. E no sistema de fileiras duplas vai variar de 3,5 a 4 entre fileiras duplas, entre fileiras, né? Entre 1,80 entre as duas fileiras, né? E espaçamento entre plantas também. Aqui um exemplo demonstrando, né? Então, entre 1,80 e 2 entre plantas, né? E entre linhas também. E 3 a 3,5 a 4 entre fileiras, né? Aqui 2 por 3,5 o exemplo, né? Adubação de cobertura deve ser feita com frequência e com adubos preferencialmente solúveis e que contenham enxofre, né, devido à alta necessidade dessa planta. O boro é um micronutriente que a gente tem que ficar bem atento, porque tem uma importância grande na cultura, porque a deficiência dele vai causar frutos que ficam encaroçados, né, conforme a imagem ali, mal formados e que apresentam exudação de látex pela casca, né? E, como todo mundo sabe, já o boro é muito relacionado com a fecundação e a falta de boro vai causar o abortamento de flores, né? Principalmente em períodos de estiagem. A planta ela é muito exigente em água, né? Consumindo cerca de 1.200 a 3.125 milímetros por ano. E o controle de plantas daninhas pode ser feito com capina manual ou mecanizada ou com o uso de roçadeiras, né? Só que tem que tomar cuidado para não revolver muito solo, porque o sistema radicular é superficial e pode acabar comprometendo ele. Um trato cultural muito importante é a identificação do sexo das plantas, né? Onde que, por meio da morfologia floral, né, só pode ser feita, então, essa atividade só pode ser feita após o início da floração, o que ocorre comumente de 3 a 4 meses após o plantio, quando então é feito o desbaste, deixando apenas uma planta, que seria a hermafrodita, né, por cova. Aqui tem exemplo, então, das flores masculina, feminina e hermafrodita. A flor masculina é uma flor bem volumosa, grande, né? Deve ser descartada. A flor feminina também deve ser descartada. Somente deve ser deixada as plantas que têm flores hermafroditas. Doenças. Então, as viroses, principalmente, né? Constituem o maior entrave na implantação da cultura do mamão por causa da dificuldade do controle e da necessidade de se migrar a cultura quando tem esse problema, né? As 3 mais importantes são o vírus da mancha anelar do mamoeiro, que seria a primeira imagem aqui, causam essas marcas nos frutos e as folhas ficam comprometidas também. O vírus da meleira, que causa essa exudação de seiva dos frutos, né? E o vírus do amarelo letal, que a planta acaba amarelecendo, né? Os frutos também ficam amarelos e causa a morte da planta. Doenças, então, o principal na fase de muda seria o tombamento ou dumping off, né? Causado por Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium e Fusarium, que podem ser associados ou estarem agindo separadamente, né? Que seria o principal problema na produção de mudas, mas não é restrito somente à produção de mudas, pode ocasionar também a campo em áreas muito úmidas. A antracnose do mamoeiro, né, que é também uma doença importante, é causada pelo fungo Coletótrichum glosporoides e, embora ocorra em frutos de qualquer estágio de desenvolvimento, ela apresenta com maior frequência nos maduros, né? É até comum a gente encontrar no mercado algum fruto que já tenha o dano da antracnose, né? Sua nocividade para a economia é muito grande, né, pois os frutos atacados tornam-se imprestáveis para a comercialização e para o consumo. E mesmo após o tratamento desses frutos, após a colheita,
ainda assim o fungo consegue permanecer e causar um problema pós-colheita. A varíola ou pinta preta, né, que é causada pelo fungo ah, Asperisborium carica, é a doença mais comum do mamoeiro e ocorre quando tanto em folhas como em frutos, né? Ainda que não cause prejuízos tão grandes conforme comparado com antracnose, por exemplo, mas vai estar danificando a superfície do fruto, né, o que vai comprometer esse produto comercialmente, né? Vai ser desvalorizado. Pragas, então, o ácaro branco, né, Polyphagotarsonemus latus, também conhecido como ácaro da queda do chapéu do mamoeiro. Por que isso? Porque as brotações novas caem, né? Porque ele vive e se alimenta na face inferior das folhas mais jovens do mamoeiro, né, as folhas do ponteiro, e seu ataque resulta em um menor alongamento dos internódios, então fica uma planta raquítica, né? As folhas se tornam cloróticas devido ao ataque desse ácaro, né? E coriáceas, ressecadas e deformadas, né? O que compromete todo o crescimento da planta. O ácaro rajado, né, Tetranicus urtis, e os ácaros vermelhos, Tetranicus desertorum e outros, né, localizam-se na face inferior das folhas mais velhas do mamoeiro, entre as nervuras mais próximas do pecíolo, onde que tecem teias e efetuam a postura, né. Provoca o amarelecimento e posterior necrose e morte dessas folhas, né, o que ocasiona com isso a desfolha da planta, afetando o desenvolvimento, porque vai ter perca de área fotossintética, né, e vai deixar os frutos expostos ao sol diretamente, o que também vai comprometer a qualidade dos frutos. A colheita e pós-colheita. Dependendo da cultivar e das condições de cultivo, o fruto do mamoeiro atinge a completa maturação na planta de 4 a 6 meses após a abertura da flor. Então, considerando que leva 4 meses após a implantação para fazer o florescimento e 6 meses após a abertura da flor para fazer a primeira colheita, então a primeira colheita iniciaria ali em torno de 10 a 11 meses. Portanto, não é recomendado, porém, deixar as plantas amadurecerem deixar os frutos amadurecerem na planta, por causa do risco de sobreamadurecimento e também ataque de pássaros, que é uma fruta bastante atrativa para pássaros, né, devido a ser doce, né, e bem fácil de romper a casca, né. O critério mais simples para determinar o ponto de colheita do mamão, ele se baseia na observação das mudanças de coloração da casca, né? Em torno de 50% da coloração da casca for amarela, pode ser feito a colheita, né? O tratamento para prevenir infecções fúngicas após a colheita e também o desenvolvimento de mosca das frutas vai depender do mercado que já está sendo enviado, né? Mas pode ser feito com algum fungicida ou alguma cera, né? Inseticida também, mas quando o mercado tem restrição para o uso de agrotóxico, pode ser feito o tratamento com água quente a 42 minutos por 30 minutos e depois uma nova submersão em água quente a 49 graus por 20 minutos e o resfriamento rápido em água fria. Esse tratamento controla também as doenças fúngicas do mamão, o que vai estar melhorando a pós-colheita dele, principalmente em relação à mosca das frutas e à antracnose, que são os principais. Aqui, então, o ponto de colheita do mamão, né, seria entre o 2 e o 3, né, que o 2 é 40% maduro, o 3 é 60%, então o ideal seria 50%, aqui entre o nível 2 e 3, né, somente para exemplificar. E toda a minha apresentação eu fiz com base nesse material da Embrapa, né, da coleção plantar mamão. Então, minha apresentação seria isso, e meu muito obrigado.